Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao BP News, no estúdio do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e eu estou aqui com os meus colegas Carlos Quinto. Tudo bom, pessoal? E Pietra Zucco. Boa noite. E qual é a pauta hoje, Pietra? O que a gente vai falar? Bom, a gente vai falar um pouco sobre o caso do Flávio Bolsonaro, que iniciou como o caso do Queiroz e foi evoluindo para o foco no filho do presidente. Ele está repleto de desentendimento, de algumas conclusões precipitadas que afetam o entendimento do que está realmente acontecendo. É o pedido de foro privilegiado, que não é bem um pedido de foro privilegiado, e sim querendo saber o que está acontecendo ali. O Flávio deu uma entrevista para a Record em que ele explica os depósitos, né? Foram 48 depósitos de 2000, e ele diz que foi por isso, porque era proveniente de uma venda de um apartamento no Rio de Janeiro. Ele explica que também alguns outros depósitos que ele recebia eram em relação ao financiamento que ele tinha feito com a construtora, que tinha passado então para a Caixa. Como essa história foi se explicando de alguma maneira, teve uma tentativa de mudança da narrativa de como isso está acontecendo. Acho que antes da gente entrar ali no ponto específico, uma coisa que nós podemos abordar sempre nesses momentos de crise política e início de governo, é uma certa calma, né? Antes da gravação aqui, você estava falando de é urgente ter paciência. É urgente, exatamente. E a gente tem que ter uma certa paciência, não por conivência, mas uma certa paciência por quê? Porque esses agentes políticos que estão sob os holofotes, eles são radicalmente opostos uns aos outros. Então é normal que existam pedras e tijolos em cada vidraça, né? E aí é muito comum que a gente consiga ultrapassar o tom para incriminar alguém e também para deixar inocente porque está do nosso lado. Então a gente tem que acompanhar tudo de perto até conquistar um certo distanciamento das evidências, dos álibis, etc. Mas como é que está a situação agora, Carlos? Quais são os últimos acontecimentos em relação a isso? Não, perfeito, Lucas. Pessoal, acima de tudo, para a gente deixar bem claro aqui, a gente, óbvio, vai querer averiguar e apurar tudo mais rápido para vocês, para trazer as informações, mas como o Lucas muito bem apontou, não vamos botar a carreta na frente dos bois por enquanto, com tanta pressa e com tanta energia assim. Bom, como a Pietra salientou ali muito bem, a gente teve essa entrevista do Flávio Bolsonaro para a Rede Record e para a Rede TV, onde ele explicou as minúcias técnicas, jurídicas e factuais em relação ao caso dele. E a primeira impressão que o Flávio tentou demonstrar ali para os entrevistados foi que essa investigação referente ao Flávio, ela se deu no início de 2018. E todos os atos processuais referentes ao Ministério Público do Rio de Janeiro estavam acontecendo dentro dos princípios da seriedade do processo. E os atos estavam acontecendo em um tempo, digamos assim, normal. A partir da vitória de Jair Bolsonaro em outubro de 2018, digamos assim que, segundo o Flávio, esses atos começariam a ter sido mais apressados por parte do Ministério Público. Ou seja, ele dá os exemplos da divulgação das informações por parte do COAF em meados de dezembro, intimações que ele recebeu entre Ano Novo e Natal, ele estava ali, digamos assim, trazendo esses pontos, o que poderiam apontar uma certa pressa, digamos assim, de alguns órgãos públicos em estabelecer uma narrativa contra o governo, em já começar a preparar as armas e as ferramentas de combate ao governo por parte desses agentes públicos. Na minha visão, é um ponto de vista válido. Eu acredito que, de fato, se os atos processuais estavam sendo realizados em tempo normal, depois começou digamos assim, essa pressa em intimações, em tocar o processo para frente, realmente é um ponto válido, mas, enfim, a gente não tem como saber exatamente até que questão a gente pode levar, que se isso é simplesmente o cumprimento normal da justiça ou se tem alguma intencionalidade ruim por parte dos órgãos públicos. O que me parece sempre nessa ocasião é, de novo, né, a velha premissa liberal de que o governo deve recuar e as pessoas têm poder demais. Porque já não é a primeira vez que acontece das informações serem vazadas e quando elas caem na indústria da mídia, a informação vira clique, né? A gente trabalha com isso aqui, a gente sabe bem como funciona. Quanto mais rápido for, quanto mais sensacionalista, etc., as pessoas tendem a clicar. Então, existe todo um incentivo errado de adiantar conclusões, precipitar as coisas e veicular isso de forma bem agressiva. E os interesses políticos, né? As redações a gente sabe que é tomado amplamente, declaradamente, explicitamente por oposição a Flávio Bolsonaro e toda a base do governo Bolsonaro.
Então é normal que todos os incentivos sejam alinhados nessa medida. Às vezes a pressa não é nem dos órgãos públicos. A pressa é daqueles que acessam as informações dos órgãos públicos. Exatamente. De um agente interno que vaza a informação e a mídia expande, e assim a coisa vai andando. O que me pareceu, assim, ainda aprendendo com os fatos e lidando com essa situação nova, é que, primeiro, fica claro a premissa de confiança que está estabelecida no governo Bolsonaro por parte do eleitorado. É muita bandeira levantada em prol de dizer assim, olha, eu confio nele, ele não fez nada, etc, etc, etc. A família Bolsonaro tem que estar ciente disso, que sim, a visibilidade não será em cima só do presidente, será em cima do Eduardo, do Carlos, do Flávio e do Jair, e do Mourão, de todo mundo que compõe esse governo, pela característica arquetípica que ele recebeu nessas eleições, de confiança, de portadores de uma justiça, da reforma de um novo Brasil. Vai ser necessário esse comportamento ilibado e inquestionável por parte de todos. Perfeito. Isso é fundamental. E dentro disso, é normal que exista esse debate muito acalorado a respeito da situação. E o que está me parecendo é o seguinte, ou o Flávio Bolsonaro é um cara muito, mas muito burro, ou é um exagero tremendo que está acontecendo, porque simplesmente foi entre junho e julho ali os depósitos, né, que totalizaram 96 mil reais. Acho duas coisas a respeito disso. Primeiro, é estranho sim 48 depósitos, mas eu concordo com a ideia, com a narrativa simples, de que para um senador chegar na boca do caixa e depositar em nome próprio, ou um assessor chegar e depositar para um senador 100 mil reais na agência bancária embaixo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, gera um burburinho chato. Eu concordo que isso acontece, não tenho dúvida, fosse de esquerda, fosse de direita, ia dar um bafafá isso aí. Então consigo entender essa fração. Não sei se é essa a justificativa, mas consigo entender esse argumento. E o que me chama a atenção é que está escriturado, ele fez uma venda de um apartamento, uma cobertura na Zona Sul em Laranjeiras, 2 ponto alguma coisa milhão. 2,4 milhão a cobertura, e recebeu 2 imóveis em troca disso. Exatamente. Um imóvel comercial e um imóvel residencial, que estão escriturados, ou seja, houve de fato a transação. O comprador do imóvel dele verificou isso aí. E o que me parece, com algum conhecimento assim, a respeito de administração, de transação financeira, é que não faz sentido que 550 mil reais tenham acontecido em transferência eletrônica, direto para a conta dele. Entende? Um esquema de corrupção que funciona de que forma? Ele tem um imóvel de 2 milhões e 400 mil, faz uma venda declarada em cartório, o cara dá para ele 2 imóveis, e ele faz a escritura disso, faz uma TED, uma transferência eletrônica digital de 550 mil reais e complementa 96 mil em dinheiro. E 96 mil é fonte de corrupção, e essa fonte de corrupção vai ser depositada em nome próprio, às vésperas de uma eleição. Quantos empresários não teriam para pagar 100 mil só para ele não fazer isso? Exatamente. Entende? Então me soa estranho essa tentativa de incriminar dessa forma. Entretanto, qual é o nosso papel? E espero que o papel do público como um todo, manter o estado de alerta, né? Muita gente traçou o paralelo, Carlos, dessa situação. Não, mas é porque no PT vocês estariam batendo horrores. Bom, é simples diferenciar. Ninguém estava batendo horrores no PT em 2002, no assassinato de Celso Daniel. Ninguém estava batendo horrores no PT no escândalo dos Correios, na primeira operação Mensalão. Ninguém bateu no dossiê que eles tinham no publicitário. Então, cara, ninguém bateu em cima disso. Por quê? Porque o PT ainda tinha, com base em estelionato e mentira, construído esse elo de confiança com o público. Por que o PT começou a apanhar? Porque faziam 16 anos que era um escândalo atrás do outro envolvendo um projeto de poder. Chegou num ponto de todo mundo estar noticiando e falar assim, olha, aconteceu o maior escândalo de corrupção do caso do planeta no Brasil. Quando chega a esse ponto de estar tudo aparelhado, de ser todo mundo a tua gente, e você tá quase 2 décadas lá, perde o argumento de dizer que não é mais sua culpa. A Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que teve Petrolão. É muita conexão. Então, há sim, por parte de qualquer eleitorado, seja do Bolsonaro, seja do Lula, um tempo para que ocorra um desgaste por falta de confiança. Não é uma transação de apartamento com 96 mil em depósito em caixa eletrônica, salvo não seja constatado nenhuma novidade, que vai descredibilizar o governo. Isso é muito difícil que aconteça. Até para reforçar ainda mais essa questão da não vinculação por parte da grande mídia em relação aos primeiros casos de corrupção, escândalos, envolvendo partidos dos trabalhadores lá em meados de 2002, 2013, 2004, nós que trabalhamos na produção do Teatro das Tesouras, Lucas, tivemos uma dificuldade imensa para a produção dos nossos episódios, de conseguir compilar
essas matérias jornalísticas envolvendo esses primeiros meandros, digamos assim, das investigações. Tamanho era Foi difícil. A falta, foi muito difícil. A falta de notícias, de matérias, de jornais cobrindo esse tipo de coisa. Então, como o Lucas muito bem salientou, eles começaram sim a noticiar esses escândalos de corrupção, essas investigações, mas depois que estava jogada já no ventilador, né? Depois de muito tempo, depois de que a coisa estava completamente escancarada, insuportável e insustentável. O Lula reelegeu em 2006 com ampla aprovação de votos, né? Ele reelegeu a Dilma em 2010, porque a Dilma não tem capital político e carismático nenhum. Foi ele levantando a mão dela que trouxe ela à eleição e, salvo maiores problemas, elegeu ela de novo em 2014, Exato, né? Exatamente. E quase elegeu o Haddad agora se o público não se movimentasse. Então, olha só o perigo que existia nisso e também o tempo que leva para desgastar a base, né? Hoje, claro, com o PT só fica aquela parcela mais radical que está ideologicamente comprometida com a revolução, né? Mas, de qualquer forma, acho que a gente tem que esperar um pouco esse caso. E repito a frase que tu comentaste antes de nós abrirmos. Temos que ser urgentes em ser pacientes. Exatamente. Perfeito. Isso que vocês comentaram da dificuldade de produzir, por exemplo, os episódios de 2006 do teatro. A câmera tá desligada? Caiu? Voltou. Voltamos. Voltou? Pequeninhos problemas técnicos, pessoal. Problemas técnicos. É verdade, a gente não conseguiu achar, por exemplo, ocorreu uma operação de guerra para salvar o PT naquele período, e a gente só fica sabendo por causa de histórias relatadas em livros, mas nada na mídia em si. E sim, aqui a gente vê de novo como o PT ainda tem uma confiança e uma certa redoma de confiança de proteção pela mídia. A gente tem, por exemplo, são 27 deputados estaduais do Rio de Janeiro que estavam sendo investigados nessa área, e os dois maiores, que é um do PSOL, Eliomar Coelho, teve um depósito de 60 mil no salário na conta da chefe de gabinete, e também a gente teve o André Ceciliano, com também a assessora dele, movimentando 26 milhões e meio de reais. Então, obviamente, a gente entende que por ser filho do presidente teve uma maior visibilidade na mídia, mas tem outras coisas também acontecendo. Exatamente, perfeito. E esses casos que a Pietra agora acabou de citar também, a gente fez questão de compilar aqui na nossa preparação aqui para trazer para vocês para o BP News. São 27 deputados estaduais sendo investigados por informações divulgadas pelo COAF, sendo que 20 deles já tiveram os seus nomes divulgados para a imprensa em geral. E em específico o Antônio Oliveira e a Elisângela Barbieri, que foi a que a Pietra comentou que teve a maior movimentação atípica, digamos assim, noticiada pelo COAF. Ela movimentou, como ela bem salientou, 26,5 milhões entre janeiro de 2011 e 2017. Então, olha a quantia, olha o tamanho dessa quantia de dinheiro, de movimentação atípica, e que a mídia simplesmente não deu um pio. Novamente, puxando para o que o Lucas falou, a gente não tá... A gente, desde o outro programa, quando a gente falou sobre o caso do Flávio Bolsonaro, nós estamos simplesmente denunciando essa equivalência moral feita pelos grandes veículos de informação em relação aos maiores escândalos de corrupção já presenciados no planeta. É um princípio da governança. E uma suposta movimentação atípica na conta de um ex-assessor, obviamente, que por ser senador da República e filho do presidente, é relevante, mas assim, a equivalência moral e midiática e de lançar luz sobre determinadas notícias, a maneira como a gente veicula, é muito suspeito e é muito estranho, e a gente sabe por que isso está fazendo. Remonta ao que o Lucas falou, da tomada progressiva dos meios de comunicação, das redações de jornais, por intelectuais revolucionários, por ativistas que são mais ativistas do que jornalistas. Entendam, pessoal, é isso que nós estamos fazendo aqui. O princípio da governança, o princípio da boa governança corporativa é a equanimidade. É conseguir julgar a todos com as mesmas regras e com os mesmos destaques. Isso falha, claro, por motivos políticos, é muito difícil que na democracia se estabilize isso, pelos diferentes grupos de interesse, mas o ponto é que sim, a Elisângela Barbieri do PT, o grupo do PT continua se movimentando 26 milhões de reais, ou seja, é um tipo de capital que para ser movimentado é muito difícil, se você não tem natureza, não tem origem dele, é muito difícil que você venha movimentar 26 milhões de reais. Né? Então existe sim uma desproporção, mas acho que o que é mais importante também, enquanto a construção positiva de um novo Brasil, é que os bolsonaros atentem-se para que essas fragilidades vão estar o tempo inteiro à porta.
E se eles estão de boa fé, com uma conduta ilibada, vão ter que estar bem assessorados, bem cuidados, tecnicamente providos para não caírem em probleminhas e mal entendidos como esse. Não vai caber isso no governo com facilidade. Vou ler aqui 2 superchats que a gente recebeu. Um da Fabiana Grossi, que ela comenta para mim: qualquer que seja o resultado sobre o Flávio, não afeta o governo, porque ele não é o presidente. A diferença está na postura do presidente em caso de irregularidade que envolva o filho. Votei nele pela transparência e confio nele. E o Cláudio Moreira comenta: a esposa da Marielle disse que Flávio é o mandante do assassinato. Isso a gente entra na próxima pauta que a gente tem agora, que é essa tentativa da Folha de linkar o assassinato da Marielle com o Flávio Bolsonaro. E isso gerou subir 2 hashtags que eu consegui perceber no Twitter. Uma era Globo Lixo ou Globo Fake News e a outra era sobre Flávio Bolsonaro na cadeia ou Flávio Bolsonaro preso já. Tá tendo certas acusações sem provas de que ele que estava envolvido então no assassinato da Marielle. E já chamando vocês, que eu também estou acompanhando aqui vocês pelo chat, vocês querem que a gente fale de Davos. Davos também está na pauta. Davos. Comentando só o primeiro, pode repetir o nome do primeiro comentário? É da Fabiana Grossi. Fabiana, eu entendo sim essa postura, ela é uma postura totalmente racional. Eu votei no presidente, não no senador, então por que está sendo visto dessa forma? O que a gente tem que entender, embora racionalmente eu concorde, é que na hora que, se por acaso acontecer de alguns dos filhos do Jair Bolsonaro ser veiculado no escândalo de corrupção, todo o governo estará prejudicado. Por quê? Porque grande parte do eleitorado apoia sim o Jair, vai continuar apoiando, mas aquela mitologia de justiça, como ganhou o apelido mito, de honestidade, ela fica abalada. Porque quando você tem 3 filhos na política, é o preço que se paga. Existe um trade-off. Da mesma forma que o Jair ganha por ter filho no Senado, no Congresso, para conseguir movimentar-se melhor dentro da governabilidade, sim, paga o preço de ter que estender o seu capital político para os seus filhos, né? Como aconteceu um exemplo, para dar um exemplo do outro lado também, aconteceu... Do outro lado que eu digo da facção criminosa, aconteceu no caso da Oi, com o filho do Lula. Os escândalos da Oi que vieram à tona, etc, etc. É dono da Oi, não é dono da Oi. Ele nem tinha essa vida política tão ativa, mas o filho dele estendia por já estar muito queimado o governo e muitos escândalos. Com o caso do Jair, nem se compara, não existe proporção nenhuma entre ser dono da Oi e 96 mil em depósitos. Mas a gente tem que atentar que sim, a reputação de um se estende ao outro. E também aqui, pessoal, a gente sentiu que no último programa vocês sentiram um pouco falta de informações mais específicas que a gente traz aqui do BP News para vocês. Só referente a essa manifestação do Flávio dentro da Rede Record e da Rede TV, só que algumas informações que talvez a gente tenha deixado escapar para que vocês fiquem sabendo. O ex-atleta Fábio Guerra, então, foi digamos assim, o comprador do imóvel do Flávio Bolsonaro, e daí que seria a origem do dinheiro dos R$96 mil em 48 depósitos, e que ele teria realizado esse pagamento em dinheiro vivo, o próprio Flávio teria depositado na sua conta, como o Lucas aqui mencionou. E digamos assim, que dois fatos específicos que estão sendo veiculados pela grande mídia de uma forma distorcida, na minha opinião, e que o Flávio vem na tentativa de esclarecer nessas entrevistas que ele concedeu, é a ida ao STF, que, segundo o Flávio, seria justamente o remédio constitucional escolhido pelos advogados do Flávio, que é a reclamação judicial ao STF, seria com o único e exclusivo objetivo de estabelecer aonde que o Flávio deveria prestar os esclarecimentos, se em Brasília, a nível federal, ou no Rio de Janeiro, a nível estadual, e também o não comparecimento na audiência no dia 10 de janeiro de 2019 foi uma orientação do corpo jurídico do Flávio para ele mesmo, porque, segundo eles, o Ministério Público do Rio de Janeiro não estaria conduzindo as investigações de uma maneira imparcial. E a situação como é que é a questão da Marielle? Da onde saiu essa notícia? Foi o Globo que noticiou, certo? Foi o Globo que noticiou, perfeito. A Pietra tem umas informações um pouco mais relâmpago em relação a Marielle e esse caso do Flávio Bolsonaro. Você falou aqui um superchat do Roger Fernandes, ele fala... Abre aspas, vocês acham que as provas que o Flávio Bolsonaro apresentou na TV foram suficientes? Ele não apresentou de fato as provas, ele mostrou os documentos e falou que as provas seriam apresentadas no foro ideal para isso e que no caso não seria a imprensa por hora, antes teria que ser apresentado na justiça. Sobre a tentativa de linkar o Flávio Bolsonaro com o caso da Marielle, foi por causa que o senador eleito, o Flávio então,
tinha empregado até novembro do ano passado no gabinete na Assembleia do Rio a mãe e a mulher do capitão Adriano Magalhães de Nóbrega. Essa é a ligação que eles fazem, e também em 2002, 2003, muito tempo atrás, houve uma certa cerimônia em homenagem a esse Adriano, que está entre os suspeitos do assassinato. Então, estou fazendo essa ligação de maneira, na minha opinião pessoal, bem frouxa, para de fato tentar trocar a narrativa e emplacar algo novo, já que o caso Queiroz, enfim, já está se acalmando, já está sendo acalmado, né? Exatamente, o Globo, inclusive, ele cita essas exatas palavras, né? De que o Adriano Magalhães de Nóbrega é tido pelo Ministério Público como o homem forte do escritório do crime, a organização suspeita de assassinato de Marielle Franco. Então foram essas exatas palavras do Globo. Não trouxe nenhum tipo de prova que tenha valor jurídico, fez alegações, suspeitas, ligações entre pessoas, amizades, cargos, salários, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que os grandes veículos de comunicação da mídia usam como figuras de linguagem, como gatilhos imediatos para gerar nas pessoas a suspeita e o afastamento, digamos assim, dos valores de probidade e honestidade que o governo supostamente apresentaria para representar, né, como o Lucas tinha mencionado antes. Mas então, pessoal, em relação a Marielle e o deputado Flávio Bolsonaro, esse link simbólico que a mídia vem tentando fazer em relação a eles é o que a gente pode fornecer no momento, essas são as informações que nós temos. E a impressão pessoal, acho que geral do Brasil Paralelo em relação a isso é que está tudo muito fraco, tudo muito especulativo e soa muito mais como chacina de reputação do que qualquer compatibilidade com os fatos. Sobre a minha opinião é rápida a respeito dessa questão da Marielle, porque simplesmente nós já aprendemos a não confiar na mídia. Se tiver alguma prova a ser apresentada, tem que ser apresentada, seria um caso seríssimo, é uma acusação gravíssima. Gravíssimo. Inclusive, enfim, é muito grave, né? Mas a gente já sabe aí a quantidade de informações erradas que o Globo veicula, a quantidade de gafes políticas, de pautas partidárias, etc, etc. E principalmente se percebe como se funciona. O Brasil Paralelo tem esse objetivo, não ser de ser um jornal nos moldes tradicionais, mas o contrário, conseguir mostrar para vocês um pouco como as coisas funcionam nos bastidores, né? E a gente sabe como funciona a questão na redação. Tá todo mundo correndo para lá e para cá, enlouquecido para conseguir a matéria da vez. Em sua maior parte, os jornalistas de cunho ideológico. A pauta tá morrendo, tá sendo desacreditada, não emplacou e não gerou tudo que se queria. E aí ficam procurando tudo que puderem para ligar o caso num caso maior, né? Então, por tudo, né? Para vender clique, para destruir o capital político, etc, etc, etc. Então, talvez seja uma tentativa de igualar o assassinato do prefeito Celso Daniel, que ocorreu em 2002, no primeiro ano de governo do ex-presidente Lula. Perfeito. Exato, e algumas outras pautas são deixadas de lado com isso, por exemplo, o BNDES, como comentaram aqui no chat, a questão do Palocci, ou até mesmo a tentativa de assassinato do Bolsonaro enquanto candidato. Respondendo a vocês aqui que pediram para falar sobre Davos, a gente vai comentar um pouco sobre o discurso do Bolsonaro. Era para ser um discurso de 45 minutos, ele levou 6 minutos, e é sempre importante frisar que foi o primeiro presidente do Hemisfério Sul a falar lá, na abertura da conferência, o primeiro da América Latina e o primeiro fora também do G7. Foi um discurso que ele comentou sobre as reformas de maneira geral, citou o Sérgio Moro no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, reforçou que a gente ia buscar mais segurança aqui no Brasil e que seria também interessante para o turismo, que o Brasil não está nem no top 40 de países mais turísticos, sendo que a gente tem bastante belezas naturais. Comentou sobre a preservação do meio ambiente, como isso buscaria uma combinação da preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Fala bastante sobre o restabelecimento de confiança e bastante de abertura econômica no Brasil em questões econômicas e de negociação. Me chamou a atenção que ele falou de equilíbrio de contas públicas, o que é bem importante. A gente veio desde 1999, quando teve a crise do câmbio com o FHC. Aquilo aconteceu porque não teve um equilíbrio das contas públicas. Se cuidou da inflação, se cuidou do câmbio, mas não se cuidou dos gastos do governo. Então, ele falar nisso é importante, é bem interessante. E ele fala também, então, sobre abertura econômica e de transações internacionais, de comércio exterior, sem o viés ideológico. Exatamente, pessoal. Então, o que a gente observou aí, eu acho, Lucas,
Principalmente, a gente vai comentar agora o rebuliço e os protestos que tiveram contra o Bolsonaro e o Netanyahu lá em Davos, mas antes a gente vai comentar, acho que a questão central ali dos líderes políticos, empresariais que estavam ouvindo o Bolsonaro ali no fórum, era realmente saber se o governo vai conseguir ter base suficiente de influência no Congresso Nacional para a gente aprovar as reformas necessárias e isso, de novo, trazer a confiabilidade no Brasil para os investimentos que virem de fora. Ou seja, eu acho que essa era a grande preocupação das pessoas que estavam lá ouvindo o Bolsonaro. Em relação aos protestos, óbvio que a gente sabe que a esquerda se mobiliza e se movimenta em todo lugar do mundo, não é porque tá na Suíça, é um país rico, granfino, relógio, chocolate e tal, que os caras não têm esquerda lá. Óbvio que eles têm. Então a gente separou aqui os protestos por parte dos sindicatos suíços e ativistas em Lausanne e... acho que é Lausanne? Lausanne e Berna. E o jornal suíço também, o Le Temps, se questiona se Bolsonaro estava no mesmo trilho de Pinochet, fazendo referência, obviamente, ao Paulo Guedes, né, e aos Chicago Boys. É fácil ser a favor da esquerda, só comentando, né, Carlos? É fácil ser a favor da esquerda quando existe um livre mercado financeiro infinito, né, uma prosperidade gigantesca e toda casa pode ter um fuzil de assalto que dá 300 tiros por minuto. Aí eu acho que eles não conhecem bem os impactos de um governo de esquerda, muito menos do totalitarismo e por isso as inferências, né? Exatamente, perfeito. E eu fiz aqui, pessoal, rapidinho, a gente vai comentar um textinho aqui que eu separei, que eu escrevi, acho que consegue, digamos assim, diagnosticar muito bem essa situação da mobilização progressista ante os governos nacionalistas mais conservadores que vem surgindo desde a vitória de Donald Trump em 2016. Pelas declarações da imprensa internacional e pela mobilização dos movimentos sociais no exterior, é nítido de que há um conluio entre forças antipatrióticas mundo afora. A histeria de achar que o Brasil caminha para tempos sombrios rumo a uma ditadura militar é a prova inconteste de que leituras amadoras sobre situações políticas específicas não são exclusividade de jornalistas brasileiros. Todavia, toda essa situação não é novidade. Desde a candidatura de Donald Trump em 2016, o mundo presenciou a maior campanha internacional de destruição da imagem desde anos a fio. Capitaneada sempre pelos órgãos de mídia mais fortes do mundo, como CNN, MSNBC, BBC e New York Times. De início nos Estados Unidos, passando pela Europa, Brexit, crise dos refugiados, Hungria e Polônia, até o efeito Bolsonaro no Brasil. Sendo assim, qualquer governo que se eleja com a proposta de reafirmar seus costumes e valores nacionais em detrimento de imposições burocráticas de organismos internacionais está fadado a sofrer a maior oposição que grandes líderes globalistas podem comprar. E sempre que acharmos que dá para confiar na mídia, seja internacional ou nacional, eu gostaria só de colocar aqui um caso pessoal, uma evidência anedótica. Era o cliffhanger, era o gancho. Eu estive viajando agora na Áustria e todos os lugares que eu fui, todos, absolutamente todos, quando eu comentava e conversava com as pessoas dizendo que era do Brasil, todo mundo perguntava se eu estava lá por abrigo político, se eu estava foragido, se eu fugi do Brasil, se eu fui exilado, e que tempos difíceis, lamentavam pela ditadura que estávamos vivendo. Então agora, você brasileiro aí em casa, depois eu passei pela Alemanha e pelo norte da Itália e tive as mesmas percepções. Então você aí que está no sofá de casa nos assistindo na internet e acompanhando todas as crises políticas, responda a si mesmo. Nós precisávamos estar exilados, agora existe algum brasileiro que precisa estar exilado? Então olha só a discrepância que a mídia pode formar no imaginário popular e total dissonância com a verdade. Isso é um pouco que eu queria contar dessa experiência que me foi muito chocante estando nesses países que tudo que sabem sobre o Brasil, claro, é o holofote que a mídia dá. Perfeito. Temos aqui também um comentário no Twitter do Prudente Daniel. O discurso foi curto e direto, ainda comentando sobre o discurso do Bolsonaro. Achei melhor que podia fazer, todo mundo entendeu, nada de estocar vento. Exatamente. As críticas que houveram sobre o discurso não foram sobre o tom dele, sobre o conteúdo dele, foram exatamente sobre o tempo. Era para ser em 45 minutos e foi feito em 6. A gente sabe que talvez o forte do Bolsonaro não seja o discurso, não seja a fala, e eu acredito, de novo, opinião pessoal, que ele foi prudente em ter feito um discurso mais comum, mais genérico, e sem criar nada de novo e deixar para as pessoas que entendem de economia falar de economia, as pessoas que entendem de segurança falar de segurança, para evitar um novo Dilmes. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Por favor, deem like,
curtir, comentem. Eu não sei tudo que dá pra fazer no YouTube. Deve ligar o sininho. Eu tô aqui Ativa o sininho, eu tô aqui substituindo o Macalossi, que ele tá viajando, e aí eu não sei exatamente todos os recursos. Mas ativem o sininho, se inscrevam no canal, é muito importante pra gente, deem seus feedbacks pra gente ir melhorando programa a programa, peçam pautas, etc. Eu quero que vocês nos ensinem e nós aprendamos juntos com vocês como a gente tem que construir o dia a dia do Brasil Paralelo aqui, levando as notícias para casa de todo mundo, tá? Lembrando também sempre, pessoal, que hoje nós temos o nosso núcleo de formação. Opa! E então nós teremos a presença ilustre do nosso professor Ricardo Gomes, falando Gomes, da história do liberalismo. A história do liberalismo. Então, para você que é nosso assinante, que pode acompanhar com exclusividade o conteúdo do nosso núcleo de formação, a partir das 20 horas a gente vai ter o início da aula do Ricardo Gomes. Então você pode estar aí bonitinho, sentadinho no seu sofá, com a sua pipoca, seu caderninho para conseguir acompanhar nossas aulas. E para você que não é assinante, que não assina o Brasil Paralelo ainda, por favor, junte-se a gente, nos ajude nessa jornada, nos acompanhe aqui, sempre lembrando que a gente depende de vocês, pessoal, de ninguém, de nenhum tipo de incentivo privado ou público. Nós estamos aqui e tudo que nós conquistamos é único e exclusivamente a vocês. Então a gente continua com vocês nessa luta. No bom sentido, ninguém solta a mão de ninguém. Que a gente vai continuar lutando e batalhando pela verdade sempre, e jamais vamos nos deixar abalar por qualquer tipo de grande veículo que tente nos sufocar. Para quem ficou até o final, a dica de ouro. Tem uma aula da semana passada do Núcleo de Formação disponível já, do professor Marcos Boeira, chamada Inteligência e Intuição. Aula obrigatória para aqueles que gostam de um papo mais intelectual. Exatamente. Vocês vão gostar. É isso aí? Acho que é isso aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Então, tchau, pessoal. Ficamos até amanhã.